Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós estamos na quinta semana da Quaresma. Nessa segunda-feira, o Evangelho de hoje está em João 8, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que falou Jesus, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse-lhe: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da nossa salvação. Irmãos, os judeus, cheios de ódio, aproveitando aquela oportunidade para pegar Jesus em uma cilada, disseram: Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Jesus ficou calmo e continuou escrevendo no chão. Os seus inimigos já estavam com uma pedra na mão, cada um deles. E foi então que Jesus jogou um balde de água fria na fúria daqueles homens. Pois só Jesus sabia o passado de cada um deles. Então, Jesus, levantando-se, disse-lhes: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Meus irmãos, minhas irmãs, ao dizer isso, Jesus insinuou que até concordaria com aquela execução. Porém, fez a cada um deles olhar para dentro de si mesmo e ver o quanto eles também eram pecadores. E, portanto, não teriam direito de julgar e condenar aquela mulher pelo mesmo pecado que eles já cometeram. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante que os mais velhos foram os primeiros a jogar as pedras no chão e ir embora dali. Eles tinham mais pecados, por isso que Jesus, virando-se para a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, de agora em diante, não peques mais.
Veja, meu irmão, minha irmã, que o perdão de Jesus teve uma condição: de agora em diante, não peques mais. A armadilha preparada pelos fariseus e mestres da lei contra Jesus foi semelhante quando eles lhe apresentaram uma moeda e perguntaram se era justa pagar o imposto a César. Para eles, Jesus não teria saída e seria condenado à morte. Eles tinham consciência que Jesus não aprovaria o apedrejamento, pois ele era bondoso, era a favor do perdão. Por outro lado, se Jesus libertasse, aquela mulher do martírio, ele seria contra a lei de Moisés e certamente seria condenado à morte. Então, para aqueles mortais injustos e invejosos, Jesus estaria em um beco sem saída, como disse seu Zé. Só, meu irmão, minha irmã, que Jesus não é um homem qualquer. Jesus é Deus feito homem e estava vendo a maldade dentro de cada um deles, em suas mentes. Portanto, ele tem resposta para tudo, simples assim. Jesus então devolveu para eles a solução daquele problema trazido por eles mesmos. Jesus o colocou em um sério problema de consciência, pois Jesus sabia muito bem o que cada um fez no verão passado. A mensagem deste fato histórico, pois não foi uma parábola, nos mostra que Jesus condena o pecado, porém ele ama o pecador e quer a sua conversão, a sua salvação. Nos mostra ainda que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para nos condenar, mas para nos conduzir à salvação plena. Isso não quer dizer que estamos livres para pecar, é claro. A lei de Moisés mandava apedrejar. A lei de Jesus é a lei do amor e do perdão. É revestida do amor e do perdão de Jesus. Aquela mulher começou uma vida nova, só que de vez sem pecado. Uma nova vida de conversão. É o que nós estamos precisando, meus irmãos, minhas irmãs, no atual estágio da nossa vida. Buscar o amor e o perdão de Jesus e recomeçar uma vida nova, uma vida de orações, de leitura da palavra, uma vida de fraternidade, de perdão aos que nos ofendem. Uma vida com Cristo, nos preparando para um dia merecermos a vida longa e para sempre. Meu irmão, minha irmã, o pecado daquela mulher, assim como de todas as mulheres e demais pessoas do mundo, também são os nossos. Pois vivemos em um mundo que estimula o pecado, um mundo que favorece de várias formas a existência do pecado, e nós que não nos julgamos santinho, nós que nos julgamos santinho, pois somos também culpados de todos estes estados de coisas, seja por colaborar para a vida pecaminosa, ou seja, para omitir diante de tantas coisas erradas, ou seja, porque também somos pecadores como qualquer um. Você concorda? Irmãos e irmãs, este Evangelho nos convida a imitar o gesto de Jesus, pois somos cristãos imitadores de Cristo.
Antes de julgar uma pessoa pelos seus pecados, meus irmãos, minhas irmãs, busquemos em nós quantas vezes já cometemos aquele mesmo pecado. E pegamos leve diante daquela pessoa em questão. Jesus não disse que o que aquela mulher fez não era pecado grave, porém, ele o olhou com um amor fraterno e perdoou, recomendando-lhe a conversão. Irmãos e irmãs, guardemos as pedras que estamos juntando para atacar aquela pessoa que cometeu um grande erro. Vamos pensar um pouco mais. Não condeneis e não sereis condenado, a palavra diz. Não estamos defendendo a impunidade. Quem erra realmente precisa ser punido, sim. Porém, apedrejar, matar, prescrever uma pena, uma sentença 2 vezes maior que o crime, vai se voltar contra a nossa própria pessoa. Pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pense antes de dar, meu irmão, minha irmã, a sua condenação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.